Olá, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, hoje BTLG11 ou HGLG11? Qual dos dois é o melhor? Onde investir? Vamos saber disso agora então, nesse vídeo que vamos comparar os dois. Lembra, pessoal, que esse vídeo aqui foi solicitação de um inscrito do canal, o Lucas. Lucas, de antemão quero agradecer aí por prestigiar o nosso canal e também convido a vocês que tiverem interesse em solicitar alguma análise de algum fundo imobiliário ou de algum fiagro, solicite aqui embaixo nos comentários. Nós vamos estar estudando, analisando os relatórios e gravando um vídeo aqui para passar a nossa opinião, né? Para que a gente possa entender um pouco mais sobre esses fundos imobiliários e fiagros que vocês investem, que nós investimos por aí. Ok? Vamos lá então? Pessoal, nosso canal aqui é um canal novo, desde novembro de 2024, estamos em busca de 1.000 inscritos agora. Nosso foco aqui é educação financeira e investimentos, sendo ele em renda fixa ou renda variável, como ações, fundos imobiliários, ETFs, BDR e até criptomoedas. Então peço que você se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe. Conteúdo aqui de qualidade, gratuito, não estamos vendendo nenhum curso aqui. Nosso foco aqui é poder ajudar as pessoas a tomarem suas melhores decisões possíveis. Nosso canal aqui não tem recomendação de investimento, é simplesmente um canal educativo para questões financeiras. Conto com vocês aí. Pessoal, essa análise nós vamos fazer aqui basicamente vai ser uma análise mais quantitativa, onde nós vamos, em primeiro lugar aqui, entender como é que está a situação atual, em termos de números aqui, dos dois fundos. Vamos começar com o BTLG11 então. Ele fechou cotado dia 4 de abril, na última sexta-feira, a R$ 96,86. Ele estava com PVP de 0,93, ou seja, está com desconto de 7%. Seus dividendos pagos ele pagou em janeiro de 2025, 86 centavos, pagou em fevereiro de 2025, 78 centavos, e em março, novamente, pagou 78 centavos. Em março, ele pagou dia 25 de março, lembrando que a sua Datacom é sempre no 8º dia útil do mês. Então, pessoal, para o mês de abril, ele vai divulgar na próxima semana, então, né? Porque ele é Datacom sempre no 8º dia útil. Então, não temos ainda aqui o pagamento referente ao mês de abril, ok? Então, vamos colocar o último pagamento, foi referente ao mês de março. Agora vamos aos dados então do HGLG11. Ele fechou cotado então dia 4 de abril, na última sexta-feira, a R$ 153,28. Seu PVP está de 0,94, ou seja, ele está com 6% de desconto. Seus dividendos pagos ele pagou em fevereiro R$ 1,10, em março R$ 1,10 e em abril também R$ 1,10. Em abril ele vai pagar dia 14 de abril. A sua Datacom é sempre no último dia útil do mês. Então a gente pode ver que já saiu então o anúncio de dividendos de abril do HGLG, enquanto que o BTLG vai sair na próxima semana apenas, referente ao mês de abril, tá? Então a gente vê que ele manteve aqui os seus dividendos. Vamos agora ao gráfico da cotação do BTLG11, isso aqui nos últimos 5 anos. Então, desde 2020 lá, ele estava cotado aqui em 2020 em torno de R$ 90, subiu bastante aqui até 2021 por volta de próximo de R$ 120. Aí ele vem se movimentando, caiu um pouco até 2021, chegou abaixo de R$ 100 de novo, ficou se movimentando aqui de lado aqui até 2022, quando ele voltou a subir de novo, acima de R$ 100. Ficou então entre 100 e 110 reais aí até outubro de 2024. Aí, como todos os fundos imobiliários e fiagros também, esse fundo caiu também, caiu forte, né? Caiu aqui por volta de 87, 88 reais. E agora já voltou um pouco então, né? Já está nesses patamares aqui já acima de 90 reais. Vamos agora ao gráfico também do HGLG11. Pessoal, lembrando que esses fundos aqui são fundos de logística, né? Então é um setor bem interessante também de fundos imobiliários. Nós temos aqui a cotação, então, em 2020 ele também estava cotado aqui em torno de 160 reais, se recuperou aqui até 190, depois veio caindo, depois vem de lado aqui, né? Operando aqui entre 160 e 180 reais. Da mesma forma também em 2024 caiu forte aqui, nas suas mínimas aqui, entre 140 e 150 reais, e agora voltou já um pouco, né? Está um pouco mais acima com relação às suas mínimas aqui. Temos aqui o gráfico dos dividendos do BTLG11, a gente vê que ele realmente paga dividendos de forma consistente aqui. A gente vê que ele tem aqui uma escadinha, né, subindo devagarinho aí, cada ano aqui os seus dividendos. Então ele está pagando agora esses patamares aqui de 78 centavos. Em alguns momentos aqui a gente vê que ele tem uns picos um pouco maior aqui, né? Mas isso aqui são quando tem os fechamentos de semestre que eles têm que distribuir pelo menos os 95%, conforme a legislação aí dos fundos imobiliários, tá? Então, 78 centavos ele vem se mantendo aqui de forma consistente aqui nos últimos meses. Agora aqui os dividendos pagos do HGLG11, nós temos aqui o gráfico também, também paga de uma forma consistente, né, seus dividendos. A gente vê então que ele vem pagando aqui R$ 1,10 aqui, né, bem previsível. A gente vê que em alguns momentos aqui também dá aqueles picos, né, isso aqui é em função de fechamento de semestre, onde eles têm que fechar, então ali os 95% de entrega dos seus dividendos aí conforme a legislação vigente para os fundos imobiliários, tá? Então,
paga realmente, né, de uma forma bem consistente esses R$ 1,10 aqui, que é o patamar que está pagando hoje. Vamos calcular a rentabilidade, então, desses dois fundos imobiliários. Então, lembrando que a rentabilidade, como é que eu faço? Eu divido, então, o dividendo pago pela cotação. Em primeiro lugar, com o BTLG11, nós temos aqui, então, dividindo 0,78, que é o dividendo pago, por R$ 96,86, vezes 100 para ter em percentual. Ele está me dando, então, 0,8% ao mês. Agora, o HGLG11, nós temos aqui, então, R$ 1,10 dividido por R$ 153,28, eu tenho 0,71% ao mês. Então, né, pessoal, nesse momento agora, uma taxa Selic aí a 14,25% ao ano, isso aí, qualquer investimento aí em renda fixa aí, especificamente, está nos dando aí em torno de, por exemplo, um investimento que possa render 100% do CDI, isso já está dando isento de imposto de renda já em torno de 0,95, né? Então, realmente fica bem difícil, né, você convencer o investidor a não investir na renda fixa, investir no fundo desse aqui, né? Lembrando que esse fundo aqui ele também tem um desconto de 7% ou 6% ali, que é uma possibilidade de valorização também, né? Existe essa possibilidade, mas mesmo assim, né, realmente fica complicado de você conseguir convencer um investidor a sair da renda fixa e botar o dinheiro aqui, né? Realmente a gente vê que para esse tipo de fundo imobiliário está bem complexo agora nesse momento. A gente sabe que os fundos imobiliários de tijolos, como esse caso aqui, né, que é um fundo de logística, todo ano ele tem valorização do patrimônio, então você tem possibilidade de valorização das suas cotas com relação a isso. Todo ano os aluguéis são reajustados também, pelo menos a inflação ele consegue repor, né? Então a gente tem que ter ciência disso também, né? Então tem que ver se faz sentido ou não, né? Para cada um investir aí e tal. Se esse momento agora de taxa Selic em alta, muitos acabam indo para fundos de papéis que estão pagando muito, muito mesmo. Tem fundo aí pagando 1,2%, 1,3%, 1,4%, fundo de papel aí muito bom também. Então tem que ver, né, se é viável ou não, nesse momento, você investir nesse tipo de fundo. Cada um tem que analisar, ver se cabe ou não aí na sua carteira esse tipo de fundo. Certamente, para o médio e longo prazo aí, é interessante, né? Mas agora, talvez agora não seja o momento, né? Talvez tem coisa melhor no mercado aí pagando mais agora também. Agora nós vamos fazer então a comparação desses dois fundos imobiliários para saber então quem está então melhor nesse momento de se investir. Uma análise totalmente quantitativa, tá, pessoal? Vamos lá então. Vamos analisar alguns indicadores do BTLG11 e do HGLG11. Primeiro indicador, patrimônio líquido do fundo. BTLG11 ele tem 4,49 bilhões de reais de patrimônio. O HGLG11 tem 5,1 bilhões. Nesse indicador, o HGLG11 ganhou. Então, 1-0 aqui para o HGLG11. Segundo indicador, questão da liquidez, né? A liquidez, o BTLG11 7,07 milhões de reais por dia negociado na bolsa e o HGLG11 6,69 milhões. Os dois têm uma excelente liquidez, lembrando que liquidez aí acima de 500 mil, 1 milhão de reais já é uma liquidez tranquila, né? É fácil de vender, de negociar o ativo. Então, os dois aqui têm excelente, mas como nós estamos avaliando aqui questão quantitativa, então realmente o BTLG11 hoje está com uma liquidez melhor do que o HGLG. Então, nesse quesito então de liquidez, o BTLG11 ganhou. Então, um pontinho aqui para o BTLG11. Próximo indicador, o PVP, o preço sobre valor patrimonial, né? Quem está mais descontado que o outro. Então, o PVP do BTLG11 está 0,93, ou seja, ele está com 7% de desconto. E o HGLG, 0,94. Muito próximo também, né? Mas estamos analisando de forma quantitativa, então mais um pontinho aqui para o BTGLG11. Outro indicador, a taxa de administração. O BTLG ele cobra 0,9% contra 0,60% do HGLG. Então, nesse quesito aqui, o HGLG ganhou. Mais um pontinho para o HGLG. Outro indicador, a rentabilidade nos últimos 12 meses. O BTLG deu 9,65% e o HGLG 8,61%. Aqui, novamente, o BTLG ganhou. Mais um pontinho para o BTLG. Outro indicador, a rentabilidade hoje, né, acabamos de calcular ali, 0,8% ao mês de rentabilidade para o BTLG, contra 0,71% do HGLG. Então, mais um pontinho aqui para o BTLG11. Outro indicador, a vacância. A vacância hoje do BTLG está de 1,4%, do HGLG 6,4%. Pessoal, lembrando que vacância, nós temos a vacância física e a vacância financeira, né? A vacância física é quando o teu imóvel ele está
desocupado. Vamos supor que tu tenha um prédio de 10 andares alugado. Se todos os andares estão ocupados, tu tem uma vacância zero, 100% alugado. Se desses 10 andares, um andar ficar vago, o inquilino for embora, você vai ter um andar vago que equivale ao quê? A 10% de vacância. Então, tua vacância física fica em 10%. Ok? Então, a vacância é quanto que está vago esse imóvel, basicamente. Isso é vacância física. Vacância financeira, né? É se você tem alguma inadimplência, por exemplo, né, que o inquilino não esteja pagando. Então, nós temos aqui 1,4% para o BTLG e o HGLG 6,4%. Então, só para completar a questão da vacância, pessoal, a vacância, então, financeira, ela pode acontecer de duas formas. Ou o inquilino que não está pagando, ou também tem a vacância financeira por carência. Às vezes você pode alugar um imóvel, um galpão, por exemplo, e o fundo começar a cobrar esse aluguel só depois de 3 meses, depois de 6 meses, dependendo da negociação que tem com relação a isso. Por que é feito isso? Porque muitas vezes o inquilino ele precisa alugar o imóvel, né, o galpão ou a sala comercial e tal, e ele tem que fazer a mudança, e muitas vezes ele precisa fazer algum tipo de reforma, adaptação para o negócio dele, né? Então ele precisa ter um tempo, né, para evitar estar pagando um aluguel que ele já tem lá no outro lugar, no outro local que ele está alugando e pagar esse outro também, né? Então existe também uma carência, né, para que ele só comece a pagar depois de um certo tempo, colocado em contrato, lógico, né? Então isso é o tipo de vacância financeira também. Está alugado, tá, mas ele não está pagando, não por inadimplência, porque ele está dentro de um prazo de carência, tá? Então também tem isso aí. A vacância geral, então, os dois estão dessa forma aqui. Vacância, então, do BTLG 1,4% e do HGLG 6,4%. Mais um indicador, então, o número de imóveis, né? Então, o BTLG 11 hoje tem 34 imóveis e contra 26 imóveis do HGLG. Então, o número de imóveis também maior aqui o BTLG, então mais um pontinho aqui para o BTLG. Como na vacância anteriormente também ele teve um ponto, né? A vacância dele está menor do que o HGLG. O tipo de contrato, pessoal, nós temos o seguinte, temos os contratos típicos e contratos atípicos. O contrato típico é o contrato normal, que às vezes tem duração um tempo reduzido, de 3, 5 anos aí no máximo. E os contratos atípicos são contratos de geralmente longa duração, de 10, 15, 20 anos. E eles são contratos com multas altíssimas. Geralmente as multas são integrais referente ao tempo remanescente que tem ainda no seu contrato. Por exemplo, você tem um contrato de 20 anos. Chegou em 10 anos, você vai sair do imóvel. Você quer sair do imóvel, mas teu contrato é um contrato atípico. Então, você pode sair? Lógico que pode. Só que você vai ter que pagar esses 10 anos que faltam, os 10 anos remanescentes, porque o seu contrato é atípico. Então, tu amarra bastante o inquilino para evitar que ele fique saindo, né? Aí, por qualquer coisa, né? Então, realmente, para ele sair, realmente, é bem difícil, que ele tem que pagar os aluguéis remanescentes todos. Então, isso aí é bem interessante que tenha contratos atípicos, tá? Então, com relação ao tipo de contrato, então, o BTLG11 ele tem 35% dos seus contratos atípicos e o HGLG11, 29% dos seus contratos são atípicos. Então, um pouquinho mais aqui a favor do BTLG, né? Então, um pontinho a mais aqui para o BTLG. Então, a gente já pode fechar, então, o nosso placar aqui final, onde todos esses indicadores aqui, o BTLG conseguiu nota 7 contra nota 2 apenas do HGLG. Então, o BTLG foi o grande vencedor aqui, né? Dessa comparação feitas aqui entre os dois fundos imobiliários. Então, assim, lembrando que esse vídeo aqui foi solicitado por um inscrito do canal, o Lucas. Se vocês quiserem também, pessoal, mais uma análise desse tipo aqui, uma comparação, ou análise de um fundo específico, mais detalhado, de forma qualitativa, referente ao seu relatório gerencial, solicite aqui embaixo nos comentários, então, que nós vamos estar atendendo vocês aí. Então, pessoal, mais uma vez aí, peço que vocês se inscrevam no nosso canal, estamos em busca de 1000 inscritos. Não esqueça também de compartilhar, de curtir o nosso vídeo. Seria isso então, até o próximo vídeo, muito obrigado. Lembrando, pessoal, que aqui não tem nenhuma recomendação de investimentos, estamos estudando juntos aqui. Até o próximo vídeo, fique com Deus.